Você que iniciou a gravação, Raquel? Não. Eu também não iniciei, não. É Fui que eu o que iniciei Paulo a está na sala gravação. aqui ao lado. Ah, Isso. Obrigada, Paulo. Eu já tinha comentado aqui com o Rafael. Eu falei, ó, já vamos deixar um bilhetinho aqui, né, um lembretinho, né? Para a gente começar a gravar. Vamos aguardar. Assim, falta ainda mais um grupo, né, de um dos trabalhos. E também 2 avaliadores, né? Pessoal, se vocês quiserem, né, testar o áudio, né, o microfone, acho que é um momento bacana, né? Aí para, assim, um pouquinho antes do início das apresentações, né? acho que até a gente pode conferir, né, Raquel, se tem, qual grupo que está faltando. Isso, Rafa, exatamente, né? Nós já vimos que o grupo dos esfoliantes está aí. Isso. O grupo da determinação de compostos fenólicos totais está presente, o representante? Não? Não, dos chás, né? Não? Não? Então é esse grupo que está faltando. Ah, Bom, nós temos o representante do Memory Bud, uma tecnologia assistiva. Ah, da Vitória. a Vitória do chá, olha lá, né, dos Hum. conscientes. Tá. Uhum. Bacana. Do Memory Bud, pessoal, o grupo está presente? Não? Das tintas antifúngicas luminescentes? Sim. Não, pessoal, ninguém? Sim, eles estão Sim? juntos, né, no mesmo laboratório com a turma do. Ah lá. Ah, Oi, tá. gente. Vem pra cá, gente, vem pra cá. Legal. Ah, então não é a última, né, Raquel? A última é o desenvolvimento de uma ferramenta de livre aplicação, né? Ah, é verdade. É mesmo. Desculpa, olha, eu Porque gravei esse pensa, na né? sequência. Não tem.
Pessoal, acho que até assim, pelo horário, né, para depois não acabar não ficando assim, sabe, muito corrido, né? Acho que é interessante a gente começar, né? E claro, o pessoal do grupo que ainda não está aqui com a gente, na hora que chegar, né? Aí apresenta, por exemplo, depois de vocês, né, que estão aqui, tá bom? Acho que vale mais a pena, né? Que a gente já deu uma tolerância grande, ó, 17 minutos, né? Tudo bem? Bacana? Então. Legal, legal. Olha, pessoal, o evento, né, assim, a sessão, ela está sendo gravada, né, isso é bacana sempre, né, a gente lembrar os participantes, né, tá, se alguém tiver uma objeção, é só se manifestar, tá bom? Certo? Bom, então, nós, né, aqui o professor Rafael, eu, a professora Raquel, né, a gente gostaria muito de dar as boas-vindas, né, a todas e todos, aqui ao evento, a nossa primeira FECIF, né, a FECIF 2022, né, é a nossa feira estadual de ciência e cultura do Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Nós estamos, assim, muito felizes, né, aí com essa primeira edição. Na verdade, a FECIF, que beleza, né, ela está tomando essa proporção, assim, até por conta da mostra científica e cultural, né, que aí sim já está na sua sexta edição, olha que beleza, né? Então, a gente fica muito, muito contente mesmo, né, em poder participar, e claro, né, assim, poder contar mesmo com a presença, sabe, de todas e todos vocês, né, tanto os grupos de estudantes, as professoras, né, avaliadoras também, então a gente fica muito feliz mesmo, viu? Aí também pela dedicação, né, e tenho certeza que vai ser, assim, uma tarde muito proveitosa, né, para todos que estamos aqui, né, tá bom? Então, a ordem, a gente vai colocar agora, né, a ordem de apresentação, assim, né, dos trabalhos, mas é claro, se um dos grupos, né, como a gente até tem comentado, né, não estiver ainda aqui conosco, no finalzinho, né, assim que conseguir entrar, apresenta, não tem problema, né, tá? Aí, pessoal, também, né, assim, a gente vai colocar algumas orientações, né, e de como que funciona a sessão, tá? Então, os grupos têm aí 10 minutos, né, para fazer a apresentação, certo? Aí vocês podem projetar, mostrar, sabe, tudo que vocês acharem, né, pertinente, tá? Que ajudem, né, ajude vocês aí na apresentação do trabalho, tá bom? E aí depois, né, as avaliadoras, aqui eu estou usando, né, no feminino, né, que nós temos aí duas avaliadoras conosco, então podem fazer, né, perguntas, sabe, pontuais, né, para cada um dos grupos, assim que terminar a apresentação, ou também, se preferirem, né, após todas as apresentações, certo? Tá? Então, assim, a gente deixa bem à vontade mesmo, né, nessa questão, tá? E aí, assim, também, né, esse é um lembrete para as avaliadoras, né, que a avaliação, ela é online, né, já foi enviado no e-mail um lembrete, né, da sessão de avaliação e um link, tá, para o formulário, né, do Google, certo? Esse formulário que vai ser usado para realizar a avaliação, tá bom? Aí a gente solicita, né, por favor, que cada avaliação seja feita, né, logo após, sabe, o término de cada apresentação, né? Até por conta mesmo, isso a gente acaba esquecendo, né? Já vem uma outra uma apresentação, né? Enfim, pode ser que
né, assim, a gente se confunde um pouquinho, né? Então, a gente sugere, né, que cada avaliação seja feita logo após cada uma das apresentações, né? Ah, pessoal, também um lembrete aí, né, que está aberta a votação popular dos trabalhos, tá? Aí, como que faz, né, para votar? Tem que estar logado na página do evento. A gente, daqui a pouquinho, né, o Rafa já coloca aqui para a gente no chat, ou então eu mesma compartilho, né? Lembrando aí, né, o endereço da nossa página, para o pessoal votar, né, nos melhores trabalhos, tá bom? Já tá lá no chat, viu, Raquel? Oi, bem. Já tá lá no chat. Já está no chat. Oba, muito obrigada, Rafa. Obrigada. E aí, pessoal, os certificados, né, de apresentação e também de avaliação, eles serão disponibilizados na página do evento, tá bom? Então, logo a gente finalize, né, todo o evento, dia 29, né? A gente tem aí a finalização do evento, aí então a gente já vai deixar, né, no caso, depois desse período, então, disponíveis os certificados, tá bom? Então, agradecer mais uma vez, né, pela presença de vocês, tá? Ah, acho que eu vou compartilhar rapidinho aqui a tabelinha, né, com os participantes, né, com os títulos, tá? Só um minutinho, pessoal, apesar de também já estar no chat, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, né? Não sei se você já consegue enxergar a tela. Já. Tudo bem? Oba! Ah, que bom. Então, a gente tem, né? O primeiro grupo, com o título do trabalho, né? Esfoliante vegano à base de arroz, né? O segundo, a determinação de compostos fenólicos totais, né? Em chás de ervas medicinais comerciais, né? E in natura. O terceiro grupo, né? Memory Buddy, uma tecnologia assistiva para a doença de Alzheimer, né? O quarto grupo, tinta antifúngica, né, luminescente, a partir de melaleuca e pilhas usadas. E o último grupo, desenvolvimento de uma ferramenta de livre aplicação da abordagem multicritério de apoio à decisão, MCDA, em problemas complexos, tá? Então, eu já parei aqui de compartilhar, né? Então, acho que a gente pode, né, ir para o primeiro grupo. Tudo bem, gente? Beleza? Avaliadoras também, né? Tudo bem, professora Thaís, professora Paula? Certinho? Então, tá. Tudo certo, pessoal. Podemos começar. Ai, que ótimo. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Pessoal do primeiro grupo, se quiser compartilhar alguma tela, né, com a gente, viu? Fica à vontade. Ah, pessoal, a gente pede também, né, que aí durante as apresentações, então, os demais grupos, né, os demais participantes, mantenham, né, microfone desligado, câmera também, tá bom? Certo? Obrigada. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Perfeito, gente. Tudo bem? Ótimo. Projetadinho, certinho. Obrigada. Aqui, a gente vai começar agora. Boa tarde, eu sou Yasmin e para falar aqui sobre o nosso projeto, ele é um esfoliante vegano à base de arroz. E aqui a gente vai tratar tanto do produto como da legislação dele no meio ambiente e a contextualização do arroz, tanto na história da humanidade como agora. Bem, o
arroz, ele já agora é o nosso princípio ativo, mas ele está aqui na humanidade há uns 10 mil anos, desde que ele é cultivado. E também o nosso produto, ele veio, assim, numa ideia, no meio de um brainstorming, e é o seguinte, ele é um cosmético, e todos os indícios que ele é algo inovador, além do princípio ativo, são as formas como a qual ele vai tratar da pele, fazendo uma esfoliação, desde a física até enzimática. Aqui, o nosso tema, como eu já disse, é a cosmetologia. A gente tem essa ação esfoliante, tanto da arenosidade como a enzimática. E a contextualização do arroz é que ele foi descoberto tanto no Sudeste Asiático como no Sudeste Africano, não se sabe o certo, há uns 10 mil anos, e desde então ele foi cultivado e segue até hoje, desde a culinária à cosmetologia. Boa tarde, gente. Eu sou o Juan, eu sou um dos integrantes que ajudou na elaboração do projeto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte do meio ambiente. Começando, a gente se apoia bastante nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, que foi elaborado pela ONU no mundo inteiro, como uma forma de conseguir trazer toda essa sustentabilidade. O nosso projeto, ele abrange o 3, que é a saúde e bem-estar, o 5, igualdade de gênero, e o 12, que é consumo e reprodução responsáveis. Conforme a gente for apresentando o projeto em si, vocês vão ver como que ele vai se adequando. Então, quando a gente explicar como que a gente extrai o nosso princípio ativo, como que a gente vai conseguindo adquirir cada coisa, vocês vão ver como ele vai se adequando, como cada ODS vai se adequando perfeitamente. O nosso produto, ele é de grau 2, diferente do grau 1, que são com objetivos básicos, o nosso é de grau 2 e tem um objetivo específico. Então, ele permite que a gente consiga prometer algumas coisas. Dentre elas é clareamento de manchas, antioxidante, diminuição da hiperpigmentação da pele, anti-acne. Então, ele é um produto que a gente acredita que ele vai conseguir abranger muitas pessoas e um público muito bom. A gente segue a legislação da Anvisa, que é o nosso órgão federal nacional. Então, desde de rótulo, desde embalagem, todos esses processos que a gente precisa seguir para que seja aprovado, atestamento de qualidade, atestamento para saber que o produto realmente funciona, a gente faz tudo baseado no que a Anvisa manda, no que a Anvisa fala. Então, nosso produto é todo baseado nisso. E também a gente segue o INCI, que é o International Institute of Cosmetic Ingredients. A gente segue bastante, porque ele permite com que a gente tenha bastante conhecimento sobre os nossos reagentes. Como a gente segue bastante para a área da química, na parte do cosmético, a gente usa estearina, amida, muitos outros reagentes para compor todo o creme, sem ser especificamente só os princípios ativos. Então, o INCI, ele permite e ajuda bastante com que a gente consiga obter informações sobre cada um deles. Boa tarde, eu sou a Nicole, e eu vim falar um pouco sobre o produto em si. Bom, como foi citado, o produto é a base de arroz. Mas o que a gente está produzindo com o arroz? Bom, os princípios ativos são claramente saídos do arroz e são o óleo de arroz, o pó de arroz e o ácido cótico. Vamos comentar um pouquinho sobre cada. O óleo de arroz é um grande aliado na nossa causa contra a hiperpigmentação. Ele é extraído do grão do arroz e ele contém uma substância chamada orizanol, que tem uma ótima ação antioxidante. A extração que a gente optou é via Soxhlet, porque ela minimiza os resíduos e, por ser contínua, traz melhores resultados. O que combina com os nossos objetivos da ODS, que é o 12 de consumo e produção responsáveis. Bom, o pó
ele vai fazer a esfoliação física, que boa parte dos produtos do mercado possuem. As microesferas de arroz, elas, além de renovar as células da pele, ela possui uma ação hidratante que combina com o que a gente está querendo. O ácido fólico anda de mão dada com o óleo na questão de ser contra a hiperpigmentação. Ele é um ótimo quelante de cloreto de ferro. E esse cloreto de ferro, ele oxida a derme, causando as manchas. Então, ele age diretamente na produção da tirosinase. Então, ele, antes mesmo da melasma ser produzida, ele age, causando o melhoramento da pele. O ácido que a gente vai usar é em pouca quantidade e a ação dele é suave e contínua, o que ajuda a incomodar qualquer tipo de pele, também com uma das ODS, que é a número 5. Ah, claro. Rapidinho, a gente tem o protótipo do nosso produto. Deixa eu só ligar a câmera. Legal. Ó, não sei se você vai conseguir ver bem, ele é clarinho, e ele tem essa consistência semi-sólida não toniana, que vai ajudar na aplicação. A gente também está desenvolvendo na embalagem, pump, que também vai ajudar na praticidade do produto. É isso. Aí. Diga. Pronto, foi. Desculpa. Bom, e para concluir, o nosso produto, além das propriedades todas que já foram mencionadas, o objetivo geral e específico dele é tanto para ajudar pessoas do público jovem e adulto com os problemas com acne e tudo mais, o que anda de mão dada com a nossa justificativa. O líquido não newtoniano, como a Nicole disse, por conta da aplicação e também para conservar as propriedades dele. É isso. O nosso professor e orientador é o César Tatário. Aqui tem o nome de todos os integrantes. A gente é da Escola Técnica de Suzano, do Serviço de Química. E nos slides tem algumas nossas principais referências para o trabalho. Isso. É isso, vocês. Tem alguma dúvida? Pessoal, parabéns, muito obrigada aí, né, pela apresentação. E então agora a gente passa, né, assim, a palavra, né, para a professora Thaís, para a professora Paula, né, se elas já quiserem, né, assim, fazer algumas perguntas, né, ou alguns apontamentos, podem ficar à vontade. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Tá dando para ouvir certinho? Sim. Então, vocês podem comentar um pouquinho mais a respeito de como vocês atingem, por exemplo, o marco
da questão do empoderamento, discussões ali na questão de gêneros, que eu não entendi um pouquinho. Se vocês puderem comentar, porque a saúde e bem-estar eu acho que foi entendendo mais, né? Mas esse outro ponto que é tão importante quanto, eu gostaria de ouvir mais um pouquinho, se puderem, com as palavras de vocês. Então, a questão da ODS 5, que é a parte de empoderamento e tudo mais, a gente colocou visando que o produto é muito universal. Todos os produtos que a gente colocou são ótimos agentes e tem uma ação suave. Então, qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer gênero, qualquer tipo de pele, pode usar. Bem, enfim, a gente chegou nesse quesito também por duas pessoas do grupo não serem cis, e sim pessoas trans. Então, de novo, qualquer pessoa pode usar. Não vai ter um tipo de marketing só para mulheres, só para homens. É um produto universal que pode trabalhar em qualquer tipo de pele. Isso fica assim, sabe quando fica subentendido nas palavras e a gente quer ouvir um pouquinho mais? Porque já fica um slogan super, tanto em termos assim de um marketing muito importante, muito necessário no mundo, né? Então, que vocês precisam investir bastante, por ser todos os tipos de pele, todas as cores, todos os espaços e pessoas ali. E como vocês comentaram, né? Não tem esse slogan de só para as mulheres, só. Não existe isso, assim, hoje, mas a gente precisa bater nessa tecla ali da diversidade, né? Do empoderamento, no caso, acho que vocês podem ousar um pouquinho mais, assim, trazer um pouquinho de elementos aí da área das humanas para saber dissertar melhor algumas palavras, porque o produto realmente pode alcançar aí novos olhares a partir disso, para deixar cada vez melhor ali a explicação e o trabalho de vocês. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigada, viu, professora Thaís? A professora Paula, né, tinha também levantado a mão. Fica à vontade, viu, professora? Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, né, pelo trabalho, pelo interesse, né, principalmente. E conforme vocês foram apresentando, eu fiquei aqui me perguntando, vocês, por acaso, fizeram um cálculo em relação a esse custo-benefício? Né, um produto similar, qual a diferença, né, de custo, percentualmente, por exemplo? Vocês chegaram a fazer isso? Pode? A gente chegou a calcular sim, porque é uma coisa que a gente também visa, né? Porque não pode ser um produto com baixo custo-benefício, ele precisa ter um alto custo para a gente. Então, como o produto ele ainda está em fase final, a gente não conseguiu definir um preço fixo, porque a gente tem tudo, só que a gente ainda está tentando arranjar um pump que seja mais adequado ao nosso custo-benefício e também que seja melhor. Mas a gente está conseguindo uma média mais ou menos de uns 11 a 12,50 de custo-benefício. E isso é uma média que a gente gosta muito, por ser também a partir do arroz, a gente consegue um custo-benefício maior também, porque é algo que, querendo... Desculpa, é que eu estou na escola e... Não, desculpa, gente. Por ser também a partir do arroz, a gente consegue um custo-benefício alto também para a gente ter variedades de arroz no mercado, como a gente já sabe. A gente tem uma inúmera variedade de arroz no mercado. Então, a gente está ainda nessa média, entre 11,50, 12,50 de custo-benefício. O final eu não consigo falar para você, porque a gente ainda está na embalagem do pano. O microfone. Professora, o microfone tá ligado. Isso. Enquanto você falava, me surgiu essa questão, né? Olha, acho que dá para usar outros
Não sei qual tipo de arroz que vocês usaram, é agulhinha, acho que é esse mais comum, né? Também seria interessante testar com outros tipos, né? Para verificar essa eficiência, né? E uma outra coisa que eu gostaria de saber foi em relação à dificuldade, se vocês tiveram, né? E quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? Bom, como todo projeto, né, a gente sabe que não é fácil. A gente teve muitas dificuldades, principalmente por causa de reagentes ou até mesmo a extração do nosso princípio ativo. A gente usa o Saltlex, que é o Enexane, então a gente consegue pegar esse reagente e depois reutilizar ele várias vezes. A gente, assim, a maior dificuldade foi mesmo na parte da extração, principalmente o ácido cógico, que apesar de parecer simples, ele não é fácil, ele é um processo demorado, então você fica praticamente um mês só para conseguir extrair ele, porque ele é atraído através do fungo do arroz, como foi dito, então é um processo onde você precisa conseguir fazer que o fungo, pegar o fungo do arroz, colocar ele em plaqueamento, colocar em estufa, depois da estufa você precisa passar por todo um processo para conseguir extrair. Então, a parte mais difícil foi um pouco nas extrações mesmo dos nossos... Foi um pouco na extração mesmo dos nossos princípios. Assim, além do desenvolvimento em si, quando a gente teve a ideia de usar o arroz, um dos problemas que a gente teve foi o que a gente vai pegar do arroz, de como que a gente vai sair, o que a gente vai pegar. Foi um bom tempo debatendo para a gente chegar nos dispositivos que a gente tem agora. Entendi. Olha, o Juan, a gente não acha que foi simples, não, viu? Fica tranquilo. A gente não achou que foi simples fazer essa extração, não. Eu, como sou da área de tecnologia, né? E eu sempre falo para os meus alunos que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê o quanto a gente não sabe, né? E eu acho que é essa a ideia, né? Da gente pesquisar, da gente estudar e reconhecer a nossa pequena sabedoria, né? Diante de tanto que a gente tem, né? Parabéns. Espero que vocês continuem estudando, né? Lutando para sempre participarem, né? Do aprendizado. Acho que meu microfone não está muito bom, né, gente? Não, tá dando para ouvir. Está dando para ouvir? Obrigada, viu, gente? Parabéns para vocês. Obrigada. Mais alguém? Nós que agradecemos as contribuições, né, gente? Mas um trabalho muito bonito mesmo. Eu fiquei aqui pensando, falei, que solvente será que eles usaram, né, para a extração do óleo? Aí vocês já responderam, Enixana, era uma coisa que eu ia perguntar. Muito legal, muito bom. Bacana mesmo, viu? Parabéns. A gente está aqui também, nós temos agora na sala, né, Breno e Gianluca, isso? Estão aqui conosco, porque nós estávamos esperando mesmo, né, assim, o grupo do trabalho, né, do quinto trabalho, né? Sejam bem-vindos, viu? Pessoal, então, muito obrigada, viu, mais uma vez. A gente que agradece. Tchau. Até daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente volta aí para, né, para interagir. Muito legal. Tudo bem, pessoal? Podemos passar para o segundo trabalho? Isso, Vitória. Tudo bem? Tudo certinho, estamos te ouvindo. Eu vou projetar, tá bom? Ótimo, fica à vontade, viu? Vou fechar aqui minha câmera. Vem aqui agora. Vem aqui. Vai em ervas. Põe para apresentar. Só um vez aqui. Tá. Certinho? Tudo certo. Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Vitória, eu sou do Instituto Federal de São Paulo, do campus São Roque.
Sou bolsista de iniciação científica e estou no último ano do ensino médio com técnico em alimentos. Meu trabalho é a determinação de compostos fenólicos totais em chás de ervas medicinais comerciais e in natura. Bom, as ervas medicinais, as plantas, né, são utilizadas pelo homem desde o início dos tempos para tratamento de doenças, para tratamento de enfermidades, e até hoje, atualmente, ele ainda é usado como forma de tratamento alternativo quanto a medicamentos fitoterápicos. O que são compostos fenólicos? Os compostos fenólicos são compostos presentes em ervas medicinais, não só em ervas medicinais, mas em outros compostos alimentícios, em outras plantas alimentícias, como, por exemplo, casca de uva e laranja. E eles agregam características fisiológicas muito importantes para o nosso organismo, como, por exemplo, propriedades antioxidantes. E vários estudos mostraram que eles apresentam também propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais, antialérgicas e antitumorais. O objetivo desse trabalho foi determinar os compostos fenólicos totais presentes no chá de ervas medicinais, boldo, camomila, hortelã, capim-cidreira, comerciais e in natura. O método utilizado para a determinação desses compostos foi o método de Follin-Ciocauteux. Fizemos inicialmente uma curva de calibração usando o ácido gálico, que é um fenol padrão. E essa curva de calibração, que no caso é essa daqui, ela nos dá uma equação da reta. Essa equação, ela me diz, a partir das minhas análises, no caso do espectrofotômetro, né, ela me diz a medida em absorvância que eu tenho. Então, eu tenho a minha amostra com os reagentes, eu deixo a minha amostra no escuro por 1 hora, esses reagentes vão reagir com a minha amostra e deixar ela em uma coloração azul, e essa coloração azul ela é lida no espectrofotômetro. Ele lança um raio de infravermelho e a medida da absorvância. Então, eu pego essa absorvância que é medida e eu coloco como y da minha equação. Esse R quadrado, nós chamamos de coeficiente de correlação, e ele indica a precisão da minha reta. Então, quanto mais próximo a 1, significa que mais, digamos que mais precisa é a relação, quer dizer que mais, como é que eu posso dizer, mais correto é o método, mais preciso serão as minhas análises. Em relação ao método, ele foi muito eficiente para desenvolver essa análise, ele nos mostrou resultados muito satisfatórios. Quanto aos resultados obtidos, né? Tivemos aí as concentrações de polifenóis em miligramas por grama e o teor em miligrama por grama também. Miligramas por litro e miligramas por grama, desculpa. Em relação às marcas comerciais, pode-se observar pela tabela que não há uma diferença muito significativa entre as mesmas. Por exemplo, em relação ao boldo, na marca 1 nós temos 105,72 miligramas por litro e na marca 2, 106,13. Então, não há uma quantidade significativa de diferença aí. Porém, quando relacionamos essas marcas à erva in natura, como, por exemplo, do boldo que já mencionei, a in natura tem 62,29 miligramas por litro. Então, nós observamos que foi um valor bem significativo. A única erva que entra como exceção a esse padrão de marcas comerciais terem mais polifenol do que a erva in natura é a hortelã, porque quando fizemos a infusão do chá de hortelã, a erva era triturada. Então, isso facilita as passagens dos compostos da planta para a água, e nas demais ervas a folha era inteira. Em ordem decrescente de polifenóis, nós temos a hortelã, o boldo, a camomila e a cidreira. E, ao comparar os resultados com a literatura, conseguimos ver que o boldo e a hortelã, os valores que obtivemos foram inferiores ao da literatura, mas para a camomila e a cidreira, os valores foram próximos e coerentes.
Considerações finais. A metodologia, como já mencionada, né, foi muito satisfatória para a determinação dos compostos, né, demonstrou uma sensibilidade muito boa em relação ao ácido gálico. O fato das ervas em sachês terem mais polifenóis é devido à granulometria, tanto que a hortelã, quando macerada, teve mais polifenóis do que as ervas em sachê. E, assim, entre as ervas em si, há uma diferença de teor de polifenóis, mas as ervas, como eu posso dizer, as ervas comerciais, assim, a mesma análise da mesma erva, a única diferença considerável foi em relação a in natura e as duas em sachê. Aqui nós temos a bibliografia, que são as fontes que eu utilizei para poder fazer as introduções da pesquisa. E os agradecimentos, né? Eu agradeço ao Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, pela oportunidade de me proporcionar essa pesquisa, ao docente, em especial a professora Mariana, minha orientadora, aos funcionários da instituição, em especial o Ricardinho, que é o técnico de laboratório que nos auxiliou nessas análises, a bolsa do PIBISF, a minha família e amigos, e ao FECIF e a comissão. Obrigada. Muito obrigada, Vitória, por compartilhar aí com a gente, né, o seu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E agora a gente volta, né, assim, a palavra para a professora Paula, né, para a professora Thais, se quiserem, né, já pontuar algumas considerações, né? Fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Minha internet aqui está meio lenta. Parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz, né, em ver tantos alunos interessados e, né, participativos e ativos aí nas pesquisas. A primeira coisa que eu queria que vocês me respondessem foi de onde surgiu essa ideia, né, para esse trabalho. Vocês que decidiram, o professor já tinha essa pesquisa, como é que ele aconteceu? Então, ano passado, em novembro, mais ou menos, eu descobri que na minha instituição, né, tinham abertas vagas para poder fazer iniciação científica e eu precisaria de uma proposta. Então, eu entrei em contato com a professora de química, que era a área que eu queria estudar, algo relacionado à química e algo relacionado a alimentos, que é a minha área de formação. Com isso, nós estávamos pensando juntas, né, o que fazer, nós descartamos algumas ideias e chegamos à ideia principal de estudar o chá, mais do que no chá. Então, relacionado também à praticidade, à adequação do método e também a minha formação, que no caso é ensino médio, né? Nós tínhamos que pegar algo que estivesse nesse nível de médio, não poderíamos pegar algo além disso também. Então, visando todas essas ideias, nós pensamos em determinados compostos fenólicos, né? E como nós tínhamos os materiais no laboratório e a professora, minha orientadora Mariana, ela já fez trabalhos com esse método, então, para nós foi... Assim, não houve outra escolha que não essa certeira, assim. Foi a nossa estrela de ouro. Entendi. E essas ervas que vocês escolheram, por que delas, né? Eu vi que a gente conhece a maioria delas, né? Por que vocês escolheram essas? Então, a gente pensou, né, em pegar as ervas comerciais no mercado, as mais consumidas, no caso que foram essas, mas pela facilidade também de encontrar, então a gente pensou no consumidor, e também pegamos a erva in natura, a gente pegou as ervas desidratadas. A gente escolheu essas ervas porque elas têm propriedades bioativas, então nós escolhemos as ervas e olhamos também no Ministério da Saúde uma tabela que eles têm,
onde a erva e as suas propriedades benéficas à saúde, seu nome científico, então foi tudo com base em pesquisas, tanto de acessibilidade para o consumidor no mercado, quanto para os benefícios para a saúde mesmo. Entendi. Eu uso bastante uxi amarelo. Eu sou portadora de endometriose e eu uso bastante o uxi, né? E eu já notei, assim, que ele é pouco conhecido, né? Eu tenho uma certa dificuldade em encontrá-lo, né? E aí fiquei aqui interessada, gostaria de saber as propriedades dele. Para mim, assim, eu percebo bastante diferença, mas, né, não tenho, apesar de já ter tido recomendação, inclusive médica, eu não tenho essa caracterização real, né, do benefício dele. Assim, tenho em loco, né, mas nunca vi nada assim cientificamente comprovado, né? Deixa eu só olhar aqui. Quando eu estava fazendo a pesquisa para o trabalho, eu vi várias pesquisas relacionadas aos chás, voltadas também não só para o chá, só o chá para tratamento de enfermidades, mas também o chá associado a outros medicamentos, para poder melhorar a eficácia desses medicamentos. Entendi. Eu gosto bastante, assim, dessa medicina. Eu não gosto muito desse termo, né? Mas a gente costuma chamar de alternativa, né? Eu gosto bastante. E eu faço uso de algumas coisas e eu percebo, assim, bastante diferença, sim. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Opa. Joia, professora Thaís. Fica à vontade. Vitória, eu gostaria de parabenizar o trabalho. Algumas perguntas que eu ia fazer, a professora Paula fez. Mas gostaria de ouvir mais, assim, de você, como você vislumbra que isso pode se desdobrar em outras pesquisas e atingir mais, né, a sociedade a partir disso, o que você já pensa aí, agora está no ensino médio, né, mas futuramente, ou para onde você vê que você poderia estar levando essa pesquisa? Isso que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, assim. Então, a gente está aqui, né, eu estou no último ano, então eu estou nas fases dos vestibulares, né, e ano que vem eu pretendo cursar farmácia. Então, né, se me surgir a oportunidade, pretendo continuar essa pesquisa, mas talvez com um isolamento desses compostos, para estudar eles mais a fundo, saber quais são, porque assim, nessa nós quantificamos, né, eu queria saber quais são os compostos que estão ali ativamente nessas ervas, por exemplo. Então, é algo que eu pretendo, assim, estudar com mais afinco aí na graduação, nesse período que eu vou ter de 5 anos. Vai ser um tempo a mais, né, do que do ensino médio, e também eu posso aprofundar mais esse estudo. Tá certo. Muito obrigada pelas respostas e parabéns pelo trabalho. Sucesso aí na jornada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Nossa, que delícia, né? Assim, um trabalho também muito lindo, muito legal, enfim, aplicado, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muito bacana. Bacana mesmo. Você vai se formar em técnico de alimentos. Isso. Que legal, né? Você sabe que eu sou técnica em alimentos, minha primeira formação. Depois eu fiz a graduação em química, né? Mas a minha formação mesmo, atuei como técnica um tempão, enfim. Ixi, tem muita coisa para... Depois a gente conversa muito, né? Mas bem legal, né, gente? Que delícia, uma tarde aí bem gostosa mesmo, né? E Vitória, estuda aí se é farmácia, se é alguma outra graduação que te apetece, né? Porque às vezes você tem alguma inclinação para uma engenharia, né, de alimentos, assim, algo que vai para outros aspectos, e assim você poderia estar atingindo a população e atingindo outros objetivos seus aí, né, com mais afinco. Porque eu vejo um monte de colegas que fizeram farmácia e que suas pesquisas de mestrado e doutorado foram para a
área de alimentos, hoje, porventura, eles não podem atuar em algumas esferas, nem em termos de lecionar ali, por conta da graduação de farmácia. Às vezes, se tivessem feito ou uma nutrição mesmo, iriam para um outro campo, ou engenharia, poderiam estar indo aí para outros caminhos também. Estuda aí um pouquinho, e pode começar um curso, depois pedir a portabilidade, e por aí vai. Né? Só vai estudando as possibilidades, que a sua pesquisa pode ir para vários destinos aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Muito legal, né? Obrigada, viu, professora? Bacana, viu, Vitória? Gente, tudo bem? Podemos passar para o terceiro trabalho? Estão preparadinhos aí? Né? Certinho, gente. Então, pela nossa ordem, né? Aí é o Memory Buddy, uma tecnologia assistiva para a doença de Alzheimer. Será que esse grupo não chegou, Raquel, também? Ah, pode ser, né? Olha, verdade. É que assim, o Breno e o Gianluca chegaram um pouquinho depois, né? Vocês são de que grupo, pessoal? Breno, Gianluca. Boa tarde. Nós somos do projeto MCDA. Seria na listinha o último ali. Ah, tá. Ah, MCDA, beleza. Ótimo. Então a gente desloca o Memory Buddy para o último, né? Isso, exatamente, né? Então, aí, né? A nossa ordem agora, a gente vai para tinta antifúngica luminescente a partir de melaleuca e pilhas usadas. Fiquem à vontade, viu, gente? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho, vamos começar a contagem assim que pegar. Vou desligar aqui para abrir os slides. É só para dar um oizinho. Já está compartilhando? Vocês estão enxergando a tela? Não, ainda não, pessoal. Só um minutinho. Uhum. Clica ali em cima, aqui, ó, no quadradinho, Samu. Isso, agora compartilhar. Pronto. Agora foi? Já vi. Pronto. Chegou. Beleza. Pode começar? Pode sim. Pode. Então, boa tarde de novo. Nós somos o grupo que vamos falar da tinta sustentável, que a gente nomeou de EcoInd. Aqui está eu, Samuel, a Stephanie e a Vitória. Bom, primeiro dando uma introduzida no nosso projeto, ele é focado na produção de uma tinta antifúngica, e a gente quer que ela, tanto a tinta como o pigmento, ela possa ser mais sustentável e acessível no mercado. Para isso, para ser antifúngica, a gente está usando o princípio ativo da melaleuca, e para o pigmento, a gente está extraindo ele de pilhas utilizadas. A sustentabilidade pode ser comprovada porque a gente está usando 4 das ODS. A gente está usando a 3.9, que ela fala basicamente que a gente tem que diminuir as doenças e as mortes por produtos químicos perigosos. A gente também usa a 8.4, que ela fala que a gente tem que ter um crescimento econômico sem a degradação ambiental, que hoje é bem raro, né? A 11.3 a gente também está utilizando, que ela fala dessa urbanização inclusiva e mais sustentável. E a gente, por fim, está usando a 12.2, que ela fala justamente dessa gestão sustentável dos recursos naturais, então manuseá-los de uma forma mais sustentável. Bom, primeiro, como objetivo geral, a gente quer, de fato, produzir essa tinta com o princípio ativo da melaleuca. Já os objetivos específicos são vários, então a gente tem teste físico-químico que a gente tem que fazer, a gente tem a extração do princípio, a gente tem que usar o pigmento de pilhas já usadas. São todas essas coisinhas que vão fazer que o nosso projeto
esteja bom no final. Todos eles são os nossos objetivos específicos. E a justificativa é justamente a gente quer diminuir essa toxicidade da tinta, justamente porque a gente está tirando um biocida sintético, que muitas tintas usam hoje em dia, a gente está trazendo ele de forma mais natural. Além de que, por a gente estar usando pilhas utilizadas, as pessoas não sabem muito como descartar. Muita gente, aliás, não sabe como descartar, então acabam jogando em lixos comuns e lugares inapropriados. Isso acaba contaminando o solo, mar e vários outros lugares. Então, a gente recolhendo essas pilhas para formar uma tinta, a gente está diminuindo essa contaminação também. Bom, agora é um pouco dos componentes e metodologias, eu vou passar a palavra para a Bi. Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu vou falar um pouco sobre a história da tinta, a composição delas e a composição da nossa tinta. Bom, as tintas, elas estão aí presentes na sociedade há muito tempo atrás, desde as épocas pré-históricas, onde os homens utilizavam as tintas para fazer a arte rupestre nas cavernas. Eles usavam um ligante e um pigmento, e com o passar do tempo foram melhorando, foram aperfeiçoando a produção dessas tintas, com outros povos que usavam para embelezar e para proteger os locais. Então, hoje, a composição da tinta é basicamente resina, pigmento, solvente e aditivos. Como resina, na nossa tinta, a função dela é ser a base polimérica, é formar o filme da tinta. No nosso projeto, a gente usa a resina acrílica, que ela tem uma melhor compatibilidade com a água, ela é facilmente manipulável, tanto sendo aquecida ou não. Ela também tem... e como solvente, nós utilizamos a água, que uma tinta à base de água, ela é menos tóxica, ela não é inflamável e ela também tem uma fácil aplicação e uma fácil lavagem também. Como pigmento, a gente utiliza o dióxido de titânio, que é a base de muita tinta, mas também, mais à frente, vai ser explicado o pigmento que nós mesmos produzimos. E nos aditivos, dentre os aditivos, nós temos os biocidas. A função de um aditivo é você aperfeiçoar uma tinta, você melhorar a formação de filme dela, você focar na base do aperfeiçoamento da tinta e da preservação dela. Temos os biocidas, que muitas vezes eles são acrescentados de maneira sintética, mas o nosso projeto, ele trocou um biocida sintético por um biocida natural, utilizando a planta melaleuca, que ela apresenta essas propriedades antifúngicas e antibacterianas. Para a produção da tinta, para você produzir uma tinta, ela tem que estar em agitação constante. Então, a gente usou um misturador mecânico, foi feito o cálculo da proporção de cada componente da tinta e foi colocado na ordem correta, melhor estabelecida pela equipe através das pesquisas. Como vocês podem observar na foto, está aí um dos testes físico-químicos, que é o teste de cobertura, onde o aditivo, mesmo ele sendo natural, ele não afetou nem na cobertura, não afetou na cor da tinta, e foram feitos 5 protótipos até atingir um ponto aceitável de uma tinta. Para aprofundar essa parte das propriedades da planta melaleuca, eu vou passar a palavra para o Samuel, que vai explicar melhor. Eu vim falar um pouco agora da melaleuca. Bom, primeiramente, a melaleuca foi implantada como biocida na forma de extrato glicólico. A gente pensou em usar o óleo essencial, mas o óleo essencial, por ele ser muito volátil, ele poderia acabar evaporando e saindo da nossa tinta, do produto final. Então, o extrato glicólico, ele é basicamente a extração por solvente dos princípios ativos da melaleuca. Então, o que a gente fez? A gente colheu essa planta aqui nas redondezas mesmo, e a gente lavou ela bem para tirar qualquer poeira, sujeira que estivesse na superfície, e triturou ela para aumentar a superfície de contato. Porque quanto maior a superfície de contato, mais fácil é do solvente extrair o princípio ativo. Depois disso, a gente colocou num pote, o pote tem que ser escuro, então tanto um vidro âmbar ou algo de plástico escuro, e colocou um poliálcool. O poliálcool podem ser qualquer um, no caso, como a glicerina, pode ser o propilenoglicol, o etilenoglicol. No caso, a gente optou pela glicerina, porque a toxicidade da glicerina é menor, tanto que a gente vê isso em shampoos de bebê, por exemplo, que muitos usam glicerina. Qualquer coisa, usa glicerina, porque não faz mal. E nisso, a gente deixou lá guardadinho, sempre agitando constantemente, todos os dias, para ter uma melhor extração. E as vantagens da melaleuca são diversas.
Uma das principais é o grande período de floração. Então, dos 12 meses do ano, 8 ela está ali crescendo, o que faz com que a gente tenha muita melaleuca ao nosso dispor, basicamente. E ela tem diversos ativos, principalmente os terpenos, e os terpenos, eles são comprovadamente antifúngicos. Terpenos, ela tem diversos também, como beta-terpeno, alfa-terpeno, terpeno 4-ol, e todos eles têm estudos que falam que são antifúngicos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nosso pigmento, por isso eu passo a palavra para a Stephanie. Oi, boa tarde, eu sou a Stephanie e eu vou falar um pouco sobre o pigmento, que nós fizemos através de pilhas descartadas. Nós utilizamos principalmente as pilhas do tipo AA, que é a pilha palito, porque além de ela estar começando a entrar em extinção no mercado, que nós queremos que isso aconteça, ela também tem uma quantidade de zinco maior. E assim que essas pilhas acabarem, existem outros tipos de pilha que estão sendo desenvolvidas que também compõem zinco, que também tem zinco na sua composição. Então, não seria um problema a extinção dessas pilhas. Nós queremos que essas pilhas, depois de extintas, não tenham sido descartadas em um local inadequado. Bom, cada pilha tem 2,7 gramas de zinco. Nós queremos fazer com que esse zinco se transforme em sulfeto de zinco através de todos os métodos científicos e químicos que podemos utilizar. Bom, os MS é um pigmento de grande valor no mercado, por isso que o fim do zinco utilizado nas pilhas vai ser muito mais ecológico e lucrativo. Então, vai ter sempre uma busca cada vez maior por coletar essas pilhas, para conseguir um lucro cada vez maior, já que a coleta de pilhas ela é muito desconhecida pelas pessoas. Fizemos uma pesquisa de campo com 145 respostas e 77,6% das pessoas não sabe para onde as pilhas vão após o descarte, e muito menos onde descartar. Agora, falando um pouco sobre o sulfeto de zinco. Ele tem ampla utilização. Ele não é utilizado apenas como pigmento, como ele também é utilizado em lasers e em equipamentos que utilizam tela. Outra coisa também é que, a princípio, bem no começo do projeto, antes de nós sabermos quais as utilizações de sulfeto de zinco, pensávamos em diminuir a quantidade de plástico na indústria de decorativos. Isso porque, nos quartos de criança, que vemos muito comumente, estrelas de plástico que brilham no escuro, que também limita a criatividade de quem está decorando o quarto. Então, nós pensamos em fazer uma tinta que utilizasse um pigmento de brilho no escuro e pudesse substituir isso, diminuindo a quantidade de plásticos. E também pela luminescência que o ZNS traz para a gente, que também pensamos nele. Agora, os métodos. Bom, primeiro eu falo quanto que rendeu, né, nessa brincadeira. 6 pilhas descartadas, elas produziram 24 gramas de ZNS já dopado, inclusive. As etapas foram: primeiro, antes da deterioração, nós tivemos que abrir as pilhas e utilizar apenas a camada de zinco, a chapa de zinco do lado de fora. Deterioramos por ácido, para depois a gente fazer uma filtragem e após uma eletrólise, para que a gente pudesse retirar os metais tóxicos, para que a nossa tinta não tivesse metais pesados em sua composição. Depois de fazer essa eletrólise, nós transformamos o zinco puro, que nós obtivemos, separadamente desses metais, e transformamos ele em cloreto de zinco. Depois, fizemos a síntese do sulfeto de zinco, já dopado na sua cristalização. E é isso. Bom, conclusões finais. Nós obtivemos uma tinta com aspecto físico-químico muito semelhante às tintas do mercado, utilizando biocida natural e não sintético, que é muito mais ecológico. E também obtivemos um pigmento pela metade do pigmento que é vendido no mercado. O pigmento do mercado, sem o meio logístico, é vendido por R$1 a grama. Nós conseguimos produzir, utilizando as pilhas descartadas, por 50 centavos. 48, na verdade, mas arredondamos para 50. E é isso, esse foi o valor estipulado, mais ou menos de quanto ficou, e conseguimos chegar. Inclusive, essas imagens aqui são do nosso pigmento produzido por nós. E esse daqui são as referências do nosso projeto. É isso. Obrigada, gente. Parar a apresentação. Agora liga a câmera, por favor. Alguma pergunta? Ih, tá caçando. Oi, boa tarde. Desculpa, Thaís. Parabéns, gente. Parabéns. Mais um trabalho aí muito legal, maravilhoso, né? E aí a gente passa, né, a palavra também para a professora Paula, para a professora Thaís.
né? Se quiser me perguntar, a gente responde. Obrigada, Thaís. Desculpa. Achei bastante interessante, né, o trabalho, parabéns, bastante completo, né, vocês calcularam o custo, muito legal, muito importante também, né, e aí eu queria fazer uma pergunta em relação ao descarte das pilhas, assim como o descarte de outros materiais, né, como, por exemplo, medicamentos, né, o que vocês acham que as pessoas não sabem realizar adequadamente esses descartes? Sim, nós fizemos a pesquisa de campo e a maioria das pessoas, além de não saberem onde que faz esse descarte adequado, também não sabem quais são os riscos do descarte no lixo orgânico comum, que é jogado em casa, por exemplo. Qual que é a toxicidade dessa pilha? As pessoas, elas simplesmente não sabem. Além também de não existir um incentivo muito grande por parte do governo ou das instituições, né, que, na verdade, por lei, teriam que buscar essas pilhas, mas isso não acontece, infelizmente. Mas não existe uma busca tão grande por causa que a pilha, ela não tem um fim lucrativo. O nosso projeto quer trazer um fim lucrativo para que as empresas, além por causa da lei, também tenham outros motivos que, infelizmente, é o motivo que mais é buscado em relação ao dinheiro. Eles vão ver, olha, a pilha, ela vai dar dinheiro para a gente vai conseguir produzir um negócio mais barato, vender um pouquinho no preço mediano que está no mercado, conseguir um lucro e ainda ser ecologicamente sustentável. Mais alguma pergunta? Obrigada, pessoal. Imagina. Se vocês quiserem ver, a gente tem alguns protótipos aqui da tinta também aqui do lado, pigmentos. Se vocês puderem mostrar, gostaria de ver, sim. Muito bacana. Aqui foi a produção ao todo, foram a produção de 5 protótipos, Sim. Mas até os 4 primeiros, a tinta não atingiu o ponto de uma tinta comercial. Então, fomos aperfeiçoando, mudando as proporções de cada componente, até que chegamos numa tinta aceitável comercialmente, que essa é a última. Essa foi a que apareceu testada no teste de cobertura da foto do slide. Sim. Fizemos muitos testes de proporção também. E aqui, eu tenho pigmento, mas eu acho que não vai conseguir ver ele brilhar, por causa que ele não pegou luz. Mas aqui tem o pigmento, ó, que a gente produziu. Tá dentro de um saquinho, mas já estourou o saquinho tudo. Mas, enfim, Bacana. é isso. Obrigada, pessoal. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu também trabalho na parte de arte como professora, então me interessou muito saber. Eu gostaria de entender melhor, assim, quais foram as superfícies, como que vocês viram, assim, essas texturas, se vocês podem ver uma diferença, né, das tintas que estão hoje no mercado ali, em termos, assim, de um olhar estético mesmo, poético ali dessas tintas, o que vocês têm para nos dizer? E queria saber se vocês fizeram alguma pesquisa em relação, assim, a quais idades podem se relacionar com essa tinta, porque hoje a gente tem pesquisas falando o quanto é importante, né, as crianças pequenininhas, os bebezinhos especialmente, não entrarem em contato com essas tintas mais comercializadas, né, e tem, assim, uma procura muito grande pelas tintas naturais. Queria que vocês falassem um pouquinho dessas duas coisas, se possível. Bom, para conseguir uma textura boa da tinta, como vai fazendo teste, você vai melhorando. Uma tinta, ela às vezes não tem uma resistência mecânica. Foi a maior dificuldade da equipe, achar uma resistência mecânica na tinta. Para isso, você tem que estar pesquisando os surfactantes que usa, os umectantes, porque são líquidos que muitas vezes são imissíveis um no outro. Então, você tem que estar achando reagentes capazes de fazer uma solubilização melhor. E sobre a questão das crianças terem contato com essa tinta, a nossa tinta, ela tem um foco imobiliário. Então, por mais que a gente consiga diminuir muito a toxicidade dela, porque esse é o objetivo do trabalho, crianças não poderiam ter contato com ela, porque o foco é não agredir o meio ambiente, mas ela ainda assim, ela tem na sua composição dióxido de titânio, que ele se não pode ingerir, muitos componentes também não podem ingerir, e é isso.
Mas depende da faixa etária também. Depende da faixa etária. Crianças muito pequenas, com colocar tinta na boca, a gente não recomenda. Mas, por exemplo, crianças a partir de 10 anos, que já têm a noção, assim, de que a tinta, ela tem componentes nela que vai fazer mal para o corpo e tudo mais, já pode já usar. A nossa tinta, ela tem principalmente um viés mobiliário. Porém, ela também pode ser utilizada para outras coisas por ser uma tinta acrílica, por conta da resina que a gente utilizou, que é o que mais diferencia os tipos de tinta. E a estética dela, nós fizemos os testes laboratoriais mesmo, que é usando... Como eu posso explicar isso? É meio que um jogo de xadrez preto e branco, onde a gente faz o teste da cobertura da tinta, a gente coloca uma gotinha de tinta e puxa ele com uma superfície metálica, que vai prensar a tinta e ver quanto a cobertura dela que ela consegue deixar e cobrir tanto o branco quanto o preto. E a gente faz isso no vidro, para a gente não ter que ficar utilizando muitos papéis quadriculados, né, de preto e branco. Que é para ser ecológico, não ser ecológico 100%, não é mesmo? E outra vantagem do vidro também é que a gente consegue ver a cobertura de uma maneira mais profunda, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, no papel a gente passa, a gente está vendo ali só em cima. No vidro você passa, você pode virar, ver atrás, então você pode ver os grãozinhos que fica e tal. Então é uma forma muito melhor de fazer o teste de cobertura. Quando eu falei das crianças, não era só a respeito da ingestão, não, é porque existe muita intoxicação cutânea mesmo, né? E aí, as criancinhas menores podem entrar em contato ali, tanto assim, em algum artesanato mesmo que elas forem fazer, né? Alguma coisa assim, desses professores de arte malucos, né? Que colocam lá para elas estarem fazendo, então não é recomendado. Por isso que eu comentei. Bom, parabéns pelo trabalho, acho que vocês pesquisaram bastante, vários pontos ali, deixaram a pesquisa, estão deixando cada vez mais essa pesquisa redondinha. Eu quero saber por onde vocês acham que ela vai aí, tá se desenrolando, porque são 3 pessoas, né? Eu acho que 3 focos, 3 visões diferentes contribuem bastante, né? E cada um aí deve ter o seu interesse para o desenrolar dessa pesquisa. Vocês poderiam estar falando um pouquinho disso? Com certeza. Aqui no nosso projeto, cada um está trabalhando com a parte que mais gosta. Os 3 são químicos, porém, ele se identifica mais com a área microbiológica, por isso que ele explicou melhor sobre, se aprofundou nas propriedades da melaleuca. A Steph, ela está mais voltada para essa área de engenharia química, por isso que ela desenvolveu esses métodos de solvor térmico, ficou mais na parte do pigmento. E eu me interesso muito por essa gestão de qualidade. Eu gosto de observar o produto, analisar o produto e deixar ele o melhor possível. Mas aqui é uma união muito boa. A gente prepara de frente. Desenvolver. E quanto ao futuro da tinta, nós gostaríamos de chegar cada vez mais longe com a tinta. Caso houver a possibilidade, nós gostaríamos de levar isso cada vez mais para frente, porque iria fazer uma melhoria muito grande, tanto para a gente, quanto para a sociedade também, principalmente a ideia das pilhas, para não ser descartado de forma incorreta. Isso. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Muito Eu obrigado. tenho, Raquel, posso? Claro, Rafa. Pessoal, parabéns pelo trabalho, gostei bastante também, viu? Tinta é uma coisa que a gente realmente, assim, está sendo desenvolvidas muitos tipos de tintas novos, né? Então, eu queria saber em relação ao potencial de secagem dessa tinta, ela seca rápido, ela seca num tempo normal de uma tinta acrílica? Pode? Bom, pela tinta ser a base d'água, a tinta que é a base d'água, ela tem sim uma secagem mais rápida. Ela só tem uma produção mais lenta. Então, e outra que, além da tinta ser a base d'água já promover uma secagem rápida, a gente também utiliza alguns aditivos que trabalham essa produção de filme eficiente para acelerar mais o processo de secagem da tinta. Por exemplo, a gente usa o dióxido de amônio, se não me engano. Amoníaco, perdão. Amoníaco. Ele melhora essa parte de secagem do filme. Ah, entendi. Porque o tempo de secagem é bastante importante, né? Principalmente quando a gente está falando de mobiliário, né? Então, quanto mais rápido secar, quanto menos cheiro tiver, muito melhor para as pessoas que são sensíveis, né? Esse tipo de cheiro muito forte, de orgânico, né? E dos orgânicos. Está bom, pessoal. Obrigado, viu?
muito bom citar essa parte, por causa que a nossa tinta também, ela não tem cheiro muito forte. Ela quase não tem cheiro, na verdade. Então. Que beleza, né, gente? Muito legal. Ai, parabéns, viu? Mais uma vez aí. Muito bom. Nada. Ótimo. Então, né, a gente passa agora, bom, até então para o nosso último trabalho, né, da tarde de hoje, que tem como título, pessoal, o desenvolvimento de uma ferramenta de livre aplicação da abordagem multicritério de apoio à decisão, a MCDA, né, em problemas complexos, tá? Então, o pessoal do grupo fica à vontade, viu? Para quiser compartilhar a tela, enfim, apresentar o que vocês acharem pertinente, né, aí ao trabalho. Boa tarde, então. Eu vou ligar a câmera aqui. Ótimo. Boa tarde, gente. Boa tarde. No caso, eu sou o Gianluca. Eu sou o Breno. E nós desenvolvemos esse projeto, né? E esse projeto, ele é proporcionado... Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Tela inteira. Se estiverem conseguindo visualizar a tela, por gentileza. Perfeito. Ó, chegou já. Beleza. Então, esse projeto, carinhosamente apelidado por nós de Projeto MCDA, ele foi desenvolvido, né, por mim e pelo Breno. Nós somos de cursos diferentes, com modalidades diferentes, mas que, por diferentes editais, a gente conseguiu unir esse projeto. O orientador, então, o Pedro Augusto Pinheiro Fontinati, e o co-orientador, o André Luiz Borgion. Como objetivo do nosso projeto, a gente tem o objetivo geral, que é desenvolver uma ferramenta gratuita e open source, que seria livre acesso, que relacione e exemplifique a metodologia MCDA, e a gente almeja que essa ferramenta seja capaz de comparar alternativas e proponha visualizações gráficas dinâmicas para o usuário. A gente também tem subdividido os temas específicos, que seria elaborar um plano de desenvolvimento e estruturação da ferramenta. A gente quer incorporar os conceitos do pensamento focado, que partiu do Kennan, e para a correta aplicação da abordagem construtiva MCDA. A gente também quer investigar, né, a aplicabilidade da ferramenta em seus possíveis usos com foco em funções de valor e de desempenho. Então, a gente vai conseguir abranger diversos usuários que vão trazer as informações dele e a gente vai trazer o melhor resultado para eles. E o nosso outro objetivo também é estudar com a linguagem de programação Python 3, que está voltado para análise de dados. Então, aqui para a introdução, né, nós temos que uma tomada de decisão pode se tornar uma tarefa de complicada execução, onde diversos fatores devem ser considerados. A análise de multicritério de apoio à decisão, MCDA, exige uma estruturação do problema e, então, a definição de critérios a serem analisados pelas partes interessadas. O objetivo do projeto consiste, então, na aplicação do método MCDA, na forma de uma ferramenta livre e gratuita. E que seja simples, né, de uso, porque não são muitas as disponíveis no mercado. O escopo do nosso projeto, ele foi definido como a construção de uma ferramenta livre e código aberto. A construção do Python 3 se deu pelas bibliotecas específicas para gráficos dinâmicos. A tomada de decisão deve ser acompanhada de diversas análises para que a escolha final atenda aos requisitos dos participantes. Os gráficos dinâmicos gerados devem facilitar a visualização de dados de maneira não diretamente numérica, focando assim na visualização principal, elemento da ferramenta. A ferramenta também conta com diversas opções de cores para abranger diversas vertentes do daltonismo. Então, a imagem que está aí do lado exemplifica um pouco essa parte que a gente vai trabalhar também com os daltônicos. Isso. Como foi pedido pelo próprio professor, então a gente criou algumas palhetas de cores para serem utilizadas durante a execução do programa, e que elas podem ser alteradas sem problemas, mas esses 4 códigos de cores aí, no caso, né, que seria vermelho, azul, rosa e verde, laranja e roxo, laranja e cinza, abrangem a maioria dos daltônicos, onde a principal confusão consiste no vermelho e no verde.
Então, a gente tem essa paleta de cores para poder auxiliar. Partindo aqui um pouco para a justificativa, então, a nossa ideia é conseguir proporcionar, então, essa ferramenta de maneira simples, né, gratuita, que ela seja de código livre, né, open source, e que seja acessível. Porque nós temos poucos softwares no mercado que eles realmente conseguem aplicar essa ferramenta de maneira tão eficiente, e eles são antigos, fora de serem pagos e com código fechado. Para isso, então, a gente utiliza o Python 3, que é a linguagem de programação mais fácil de trabalhar para análise de dados, né, mais completa. E para isso a gente acabou utilizando, então, o Google Colaboratory, que é uma ferramenta de computação em nuvem. Daí a gente consegue preparar todo o ambiente, qualquer pessoa pode executar sem precisar de um computador nem nada do tipo. Bom, na parte de metodologia, será apresentado o desenvolvimento da criação da ferramenta e serão detalhados as funções de cada etapa. Então, primeiro aqui a gente tem o nosso cronograma, né? De nós dois, o cronograma segue o mesmo, e a gente já está ali nas últimas etapas, né? Que seria o desenvolvimento da ferramenta e poder proporcionar os relatórios e as participações das feiras finais. Na parte dos critérios, que seria a parte em que os usuários definem quais são os critérios que são importantes para eles, eu vou passar para vocês os 3 principais que vale a pena ser comentado. Seria completo, que é o conjunto de critérios deve incluir todos os aspectos considerados como fundamentais pelos decisores. O isolável, que é o critério permite análise de aspecto fundamental de forma independente com relação aos demais aspectos do conjunto. E o não redundante, que é o conjunto de critérios não deve levar em conta o mesmo aspecto mais de uma vez. E é isso. Então, aqui, né, para poder apresentar esse projeto para vocês, nós acabamos, durante todo o desenvolvimento, escolhemos um tema, lembrando que o projeto ele pode ser aplicado para qualquer vertente, mas nós escolhemos um problema simples, que eu mesmo passei no começo do ano, que foi a escolha de um computador para poder trabalhar nesse projeto e dar continuidade às aulas no Instituto. Então, aqui nós temos toda a definição utilizando a biblioteca Pandas, do Python, para análise de dados. E aqui a gente tem um escrito def. Def basicamente é um data frame, nada mais do que uma planilha totalmente editável que pode ser salva e aberta pelo usuário pelo próprio código. Nisso nós temos, por exemplo, modelo, né, qual seria a marca do notebook, a memória RAM, né, a quantidade dela, o armazenamento, enfim. Vários dados que são qualitativos e numéricos, que são utilizados para representação depois. E aí cada dado segue. Então, por exemplo, Acer, depois a gente vai ver que, então, a marca Acer, o modelo dela tem 2 GB de RAM, com 960 de SSD, por aí vai. Então, toda essa construção. Aqui é uma parte fundamental do projeto, onde nós temos os classificadores. Os classificadores consistem em bom e neutro. O que isso significa? Mais à frente nos gráficos a gente vai conseguir exemplificar ainda melhor. Mas consiste em o que seria o mínimo aceitável para a escolha de um produto e o que seria o desejável. Pois alguns critérios, a gente sabe que não são todos os produtos ou decisões que vamos conseguir sempre que nós queremos. Mas precisamos atingir pelo menos o mínimo necessário para não sermos no prejuízo ou insatisfeitos com o produto. Aqui seria mais uma parte do código. Aqui nós criamos o montante relacional, que é ele que vai fazer todas as comparações entre os dados. E aqui já seria, então, a nossa tabela final. Então, nós temos o modelo, por exemplo, Acer, com a memória RAM, armazenamento, tamanho da tela, bateria e a cor. E aí nós temos o bom e o neutro. E aí, baseado nisso, que a gente consegue criar depois os gráficos. Aqui também parte da criação e da estilização, né? Com que cores, que jeito que os gráficos vão aparecer. E vale ressaltar que eles são gráficos, né? Ditos anteriormente, dinâmicos, pois eles possuem a capacidade de alterar o seu tamanho, esconder dados ou colocar outros em visualização, poder salvar a própria análise em PDF, etc. Estilização aqui também, tudo que a gente utilizou. E aqui já começam os gráficos, então. Como foi dito anteriormente, o princípio do nosso projeto, a gente quer trazer de uma maneira visual para os usuários. Então, aí, como vocês podem ver, uma comparação com indicadores de desempenho e classificadores. Nesse caso, está sendo analisada a memória RAM. E daí a gente pode ver que tem a linha neutra e o que seria bom para o usuário.
Isso. Aqui a gente tem a linha neutra ou mínimo aceitável, que seria o valor que o usuário define. E aí nós temos tudo que está... Essa linha, ela corresponde a 0 ou a 100% do que você quer, certo? Esse 0 corresponderia ao mínimo, ou 100% daquilo que você quer. E aí nós temos, por exemplo, o positivo, ele tem uma barra muito maior. Ele seria o que mais contém memória RAM nesse caso. E aí nós temos, por exemplo, os classificadores como bom, está em azul, e ele passa um pouco. Então, o bom já seria, basicamente, aí nesse caso, o dobro do mínimo aceitável. E as outras marcas. Conseguimos ver também que o neutro corresponde à linha neutra, e que o Lenovo também corresponde ao mínimo aceitável, e que, por exemplo, o Acer, que já é, né, uma outra marca, são dados fictícios esses, tá? Vale ressaltar. Ele já corresponde a menos memória RAM do que o usuário desejaria. Então, no final, não será tão importante assim para... esse modelo em si, ele não vai pontuar tanto quanto os outros. Nós temos aqui as legendas, e que durante a execução nós podemos depois, né, alterar o que for conforme necessário. Aqui um outro gráfico, esse aqui já é no caso do armazenamento, e podemos ver que todos os modelos eles já possuem um armazenamento maior do que o neutro. Então, todos eles já satisfazem mais ou menos o que o usuário deseja como mínimo. Mas somente o Acer aqui no caso, né, que está abaixo do bom, que é o azul, e o Acer como vermelho, que atinge realmente o que seria o bom para o usuário, aquilo que realmente pode definir a sua decisão. E aqui seriam os gráficos qualitativos. O que esses gráficos representam? O gráfico qualitativo, ele vai tentar trazer mais uma ideia fora dos números, ou seja, a cor. Para o usuário, ele acaba decidindo que a cor vermelha é mais interessante para ele. Por isso que nós temos, por exemplo, o vermelho acima da linha do bom, aí o branco, por exemplo, está abaixo da linha do mínimo aceitável. Então, todas as opções abaixo dessa linha roxa já não são tão interessantes para o usuário se ele estiver focando muito na cor. Ressaltando que aqui nós temos, por exemplo, o vermelho, ele está com losango azul, o verde com losango vermelho, mas isso se dá porque o código ele é dinâmico. Então, independente dos dados que entrarem aqui no caso, ele vai gerando essas representações dinâmicas. Então, se forem muitos dados, mais de 200, ele consegue gerar do mesmo jeito. E, basicamente, aqui os nossos resultados, né? Então, foi possível, né, com o desenvolvimento desse projeto, atendermos a proposta dessa criação dessa ferramenta, pautada na principal base teórica que nós temos. Então, conseguimos criar, de fato, essa ferramenta, atendendo aos requisitos do projeto e também da obra base, que seria indicadores de sustentabilidade em engenharia, como desenvolver. Essa obra, no caso, do professor orientador do projeto. Então, conseguimos, então, mensurar, né, o bom e o neutro, construir esses gráficos que eles ficaram muito responsivos para qualquer atribuição que possa ser dada. Como conclusão, a gente viu que as horas e todo o trabalho dedicado no projeto permitiu a gente desenvolver capacidades analíticas, cognitivas e promover avanços na área da programação. Muito embora o projeto seja aparentemente simples, ele possibilitou uma nova visão para poder para poder melhorar na tomada de decisões complexas de maneira mais estruturada e consciente em qualquer tipo de cenário de aplicação. O estudo ele também possibilitou a exploração dos estudos das bibliotecas de Python 3, especialmente as bibliotecas referentes à análise de dados, como foi dito anteriormente, o Plotly, etc., e que era o foco principal do projeto. E esse projeto também permite novas possibilidades futuras, como a proposta pelo grupo de integração web, que facilite o acesso remoto e viabilize de maneira mais clara ainda e mais fácil a utilização da ferramenta com a tecnologia PyWeb, que ainda encontra-se em desenvolvimento. É importante ressaltar, no caso, que eu curso Informática Integrada, e só esse ano que eu fui ter o contato pela primeira vez com a linguagem Python. Então, esse projeto ajudou a gente a estudar, pelo menos, né, ali a minha turma, a estudar muito toda essa linguagem, que foi um universo novo que surgiu e que proporcionou essa criada desse projeto. E no caso desse PyWeb consiste em uma aplicação para a gente poder levar todos esses códigos de Python para que eles funcionem na web. Então, a gente poder depois criar um site que desenvolva esses gráficos utilizando o mesmo algoritmo que a gente já desenvolveu.
ele ainda encontra, assim, desenvolvimento, e a gente está propondo, né, que conforme ele for avançando, o projeto também avance junto. Nas referências bibliográficas, o primeiro é o do professor orientador nosso, né, que a gente usou como base para fazer o projeto em si. E o restante fala muito sobre a avaliação MCDA. Também tem o que foi citado no começo do Kane, que é sobre a função de valor, e as 5 dicas para criar visualizações adaptadas para daltônicos, que se incluiu no nosso projeto para acessibilidade para as outras pessoas também. Isso. É importante ressaltar que, como o Breno levantou, a função de valor consiste em, na compra de um notebook, para mim, pode não ser tão importante um processador, mas sim a cor deste notebook. E para ele pode ser o contrário, ele se preocupe mais com o processamento do computador. E a função de valor é para que consigamos entender e calcular como que será feito, então, para que cada usuário defina o que é interessante para ele, e aí sim o algoritmo possa mostrar qual é a melhor opção. De agradecimento, né, nós agradecemos aos professores envolvidos no projeto, como os orientadores ou instrutores. Tivemos a ajuda também do professor Edson, do curso de eletrônica, que nos auxiliou na montagem dessa apresentação, e que sem eles não seria possível. E é também extremamente importante ressaltar como o IFSP, não só o Campus Campinas, né, mas o Campus Campinas em si, é um ambiente sério que possibilita uma evolução profissional, e pessoal de todos que fazem parte dele. Não há meios de descrevermos como essa instituição foi importante durante todos os seus anos de existência. E por mais que tenha enfrentado as mais diversas situações difíceis este ano, manteve-se firme de portas abertas para todos que buscam conhecimento. Então, mesmo perante os cortes de verbas, o Instituto não fechou e se manteve. Nós agradecemos imensamente a ele. É isso. Vou passar. Gente, nossa, parabéns. Trabalho muito legal também, muito bacana, viu? Bacana mesmo, né? E que interessante, né? Assim, vocês logo no começo colocaram, né, que cada um de vocês faz um curso assim vamos dizer, um de vocês é do ensino médio, né? Certo? Do integrado, né? Aí, assim, e aí, que outro curso que você faz? Eu faço engenharia elétrica, eu comecei no começo desse ano. Gente, muito legal, né? Essa interação, assim, ai, maravilhosa mesmo. Demais, demais, muito bacana. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E aí a gente passa, né, a palavra para as professoras Paula, professora Thais. Muito bacana mesmo, gente. Parabéns, viu? Quando a gente fala em inclusão, né, eu acho que é algo que não só está em alta, né, no momento, mas, na verdade, é algo que a gente já precisava, né, tá muito mais adiantado, né, do que a gente está hoje. Eu gostaria de saber se vocês encontraram outras ferramentas com algum tipo de correlação com o projeto de vocês. Então, na obra fundamental, né, que a gente utiliza, o Indicadores de Sustentabilidade em Engenharia, o professor comenta de algumas outras, mas em si nós não tivemos acesso a elas. Como eu disse, elas são mais antigas e acabamos não podendo usar de base pelo código fechado. No caso, nós temos algumas aplicações dela digital, né, por sites, mas ele apenas instrui o usuário a desenvolver no papel. A ferramenta em si não tivemos acesso nem com criadores, nem a ela de fato. Ainda mais que toda essa ferramenta ela foi desenvolvida utilizando a computação em nuvem, e então utilizamos o Linux, né, na maior parte. E como essas ferramentas elas são ali da época mais ou menos do Windows XP, já são bem antigas e não funcionam mais em computadores modernos. Entendi. Obrigada, pessoal, e parabéns pelo projeto, viu?
Pessoal, boa tarde. Parabenizo também pelo projeto, é muito interessante ver, né? 2 alunos de 2 cursos diferentes, 2 níveis diferentes ali atuando. E é interessante a gente ver, assim, vocês foram falando, e foi interessante a gente ver, assim, um carinho, assim, algo que vocês têm, assim, certeza que estão fazendo, assim, de bom na área que vocês escolheram ali. Às vezes a gente coloca a vida, né? Não sei se o curso técnico em informática era a primeira opção, você tinha noção do que seria, o que você ia aprender ali, e de repente a gente estiver falando aqui com entusiasmo, é muito bom. Eu falo isso porque eu dou aula no curso técnico de informática também, né? E a gente vê ali o ensino médio meio perdido. Gente, o que será que é isso? Onde que eu posso chegar? Que pesquisa que eu posso fazer isso? Existe pesquisa? E aí a gente está vendo aqui um trabalho interessante, né? Exatamente. Só tenho que parabenizar. E do mesmo modo como eu falei para os outros grupos, uma mesma pesquisa ela pode se desdobrar por diferentes áreas, como é o caso, né? E por vezes a gente faz algumas pesquisas de iniciação científica e tudo mais e deixa elas na gaveta. E eu gostaria de falar para vocês não fazerem isso, porque tem muita potência aí, dá para ir para vários lugares. Os recursos, a gente sabe que mesmo tendo ali cursos em informática, às vezes a gente não tem ali recursos dentro dos nossos campos que nos possibilitam para estar tendo um trabalho mais ágil, e a gente tem que lidar com o que a gente tem. Eu acho que vocês fizeram um bom trabalho pensando nisso também, né, nos laboratórios que nós temos. A gente brinca aqui em Birigui, né, nos nossos cursos de informática, o que a gente mais tem problema é com a internet. Não foge muito daqui não, tá? Né, faz parte, mesmo assim a gente sempre tem que ir lidando melhor, né, fazendo o melhor possível. Eu acho que deu para sentir isso nas falas de vocês, né, tendo ali o laboratório em mãos, os professores, os recursos, vocês foram fazendo um trabalho, assim, bem bacana. Eu aprendi muito mais do que eu tenho que colaborar aqui com vocês hoje, então muito obrigada. Obrigado. Só para ressaltar mais um pouco talvez da imensidão que o projeto pode levar, nós fizemos a análise com computadores, justamente para facilitar um pouco os dados que já estão na internet, mesmo que fictícios, ainda ajudam. Mas a proposta mesmo do professor é que seja uma ferramenta universal. Então, no livro nós temos aplicação para decisões complexas, vão muito além. Compra de celular, compra de carro, escolha de uma moradia. Então, a gente consegue ir muito longe. Inclusive, o maior projeto em si da obra seria mensurar qual seria a melhor localização para uma usina hidrelétrica, pensando em recursos naturais e da população em si. Então, é um projeto que a gente realmente ainda está em desenvolvimento, né? E a gente consegue seguir ele mais um pouco. Um super parabéns para vocês, meninos. Muito obrigado. Bem bacana mesmo, né, gente? Nossa, muito legal. Pessoal, alguém assim dos grupos, né? Quer também fazer algum comentário em relação ao outro projeto? Esse é o momento, né? Se vocês quiserem aumentar ainda mais, né? A nossa interação aí. Apesar de a gente estar tudo online, né? Mas ao mesmo tempo a gente acaba se aproximando, né? Muito gostoso isso, né? Muito gostoso. A professora Thais mesmo, né? Ela é de Birigui. Imagina, a gente, que nem nós estamos aqui em Suzano, né? O professor Rafael, eu, né? Tem, claro, né, os grupos também, né? Da ITEC Suzano, né, gente? Olha lá, a professora Paula. Ah, que legal! Isso é muito bom, né? Os meninos de Campinas, né? Que apresentaram agora. Isso é ótimo, nossa. Que beleza, né? Como oportuniza, né? Assim, agora, essas ferramentas todas, né? Oportunizam mesmo, né? A gente, assim, poder estar agora aqui, né? Conversando, vocês apresentando os trabalhos, né? De forma linda mesmo, brilhante, né? Muito legal.
Se alguém quiser, né, comentar mais alguma coisa. Não? Ah, que legal, que ótimo. Estamos aqui, ó, as manifestações no chat, maravilhosas. Muito legal, né, gente? Isso aí, é. E que sejam, né, assim, aí, o que seja, né, o primeiro trabalho de muitos, né, ainda que vocês vão apresentar, né? Muito bacana mesmo, que esse gosto, né, no caso, né, pela ciência, né, pela pesquisa, ele cada vez aumente mesmo, né? E é o que o país precisa, o mundo precisa, né? De gente aí que se dedique realmente, sabe, ao ensino, à pesquisa, à extensão. Então, nossa, vocês estão aí num caminho muito certo, né? Muito legal. E também, claro, né, parabenizar os orientadores, orientadoras, né? Que são parcerias super boas, né, gente? Assim, com certeza é uma troca muito bacana, né? Agradecer, nossa, demais, sabe? A disponibilidade, né? As contribuições da professora Thais, né? Da Thais Castilho, né? Tá lá com o Cândido, da professora Paula Zitko, né? Que olha, uma participação muito bacana mesmo, né? Ah, o Juan coloca aqui no chat, pessoal, uma dúvida, né, em relação aos critérios de avaliação, né, para a pontuação dos projetos. No material que foi enviado, assim, para vocês fazerem a apresentação, tem também, né, assim, os critérios, né, geralmente, assim, o que a gente avalia, o que os avaliadores, né, no caso, observam, o potencial, assim, integrador, né, a criatividade, né, também do projeto, o rigor científico, né, também, eu estou colocando, assim, não de maneira, não na ordem que geralmente aparece, sabe, no formulário de avaliação, tá? Mas, assim, geralmente são esses critérios, né? Quer ver? Eu até vou colocar aqui, ó. Por exemplo, então, assim, cada avaliador, pessoal, recebe, e a avaliadora, né, recebe um formulário, tá? Então, no qual, então, avalia a criatividade e inovação, tá? A nota varia, né, de 0 a 5. O uso do método científico, né, ou engenharia. A profundidade da pesquisa, tá? A aplicabilidade dos resultados no cotidiano da sociedade, a apresentação e desenvoltura no vídeo enviado, né? Vocês também prepararam e disponibilizaram, né, um vídeo sobre, né, o trabalho, o caráter integrador do projeto, tá? E, claro, também no questionário tem, assim, um espaço, né, para observações. Aí cada avaliador, né, avaliadora coloca, né, aí outras considerações também, tá? Então, todos esses critérios são utilizados na avaliação. Beleza? Ah, que bacana. Obrigada, Gianluca, é isso mesmo, olha, ele coloca, né, que é um evento, assim, uma oportunidade, né, incrível de apresentar todo o projeto, né, do qual todos nós aqui presentes nessa conferência tivemos o prazer de participar. Isso aí, né, é muito gostoso, né, a gente socializar, né, colocar aí para outras pessoas também terem conhecimento sobre o que cada grupo está fazendo, isso é muito legal, muito, nossa, é fundamental, né, gente? E eles agradecem, né, imensamente também o carinho, né, da comissão organizadora,
Imagina, a gente que agradece, né? É uma parceria aí que, ó, tá dando muito certo, viu? Hoje nós estamos no segundo dia do evento. Isso também fica um convite mesmo, viu, gente? Um reforço, sabe? Para que vocês, tendo tempo, né, disponibilidade, sabe? Que participem também, né? Das outras sessões, sabe? Enfim, acho que essa troca toda aí é muito bacana, muito legal mesmo, né? Com certeza é um aprendizado, e para todos, né? Todos nós aí que participamos, então é muito bacana, né? O pessoal está ansioso pelos resultados, ó, em breve, hein? É porque a premiação é no sábado, certo? Isso mesmo, premiação online também, né? Vai anunciar direitinho toda a classificação. Não são só vocês, não, a gente também fica ansioso aqui, viu? Muito legal. Tudo certinho, pessoal? Acho que se ninguém tiver mais nada, né, Raquel? A gente pode encerrar. Acredito que sim, né, Rafa? Então, agradecer mais uma vez, viu, pessoal, pela participação, pelo empenho. Olhe, parabenizar mesmo todos os grupos aí por tudo que vocês apresentaram aqui, viu? E muita força mesmo, né? E a gente deseja também, né, claro, né, saúde, enfim, para que vocês continuem mesmo, sabe, nessa jornada, que é muito legal, né? Muito bacana mesmo. Tá bom? É isso aí, pessoal. E não se esqueçam de votar nos trabalhos, né? Oh, isso mesmo, Rafa, bem A lembrado. gente colocou lá no chat o link para vocês da fecif.com.br/play, né? E vocês votem nos melhores trabalhos ali também. Isso aí. Também tem mesmo, né, a premiação para o trabalho, né, aí a partir do julgamento popular, né? Sim. Então é bem importante, né? Isso mesmo, nossa, o pessoal também está reforçando aqui no chat, né? Parabenizando as avaliadoras. É isso mesmo. Uma contribuição aí valiosíssima, né, gente? Muito bacana mesmo, tá? E fiquem conosco aí, né? Até o finalzinho da semana. Se puderem, participem mesmo das outras sessões, que muita coisa legal, né? Muita coisa boa aí vai acontecer, né? Tá bom? Então a gente se despede por aqui. Até breve, né? Na premiação estaremos lá. Tá bom, gente? Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos, viu? Muito obrigada. Não sei se é possível fazer uma fotinho. Às vezes que não está todo mundo aqui, acho que ainda na sala, né? Pessoal. A professora Paula saiu, né? Mas enfim, gravamos, né? Eu acho que bem importante, né? Assim, muito legal, muito bom. Professora Thaís, muito obrigada, viu? Obrigada demais. Ótima tarde. Rafa. Isso. Que beleza, podemos acho que encerrar a gravação, né, bem? Sim. Você consegue aí? Vamos ver.